Estamos vivendo nos últimos dias. Esse livro fala sobre o momento que estamos vivendo, mas de uma forma totalmente revolucionária. Você quer vir comigo? Setembro, lançamento extraordinário. Queridos, eu vim aqui para eu vim entregar tudo que eu posso entregar, tudo que ferve no meu coração sobre essa questão da escatologia apostólica. E esse segundo livro desta, vou chamar já de série, né? Que já tem uma trilogia pensada aí para o ano que vem, para a gente destrinchar o Apocalipse, porque nós, queridos, como igreja, precisamos andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida significa crescer cada vez mais no conhecimento daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque nós somos feitura dele, imagem e semelhança dele, criados para um propósito. E esse propósito eterno só poderá se cumprir na minha e na sua vida quando nós estamos convergidos, alinhados para aquilo que Ele tem para cada um de nós. O que tem que ver a isso? O que tem que ver isso com o final dos tempos? O que tem que ver isso com escatologia? Tem que ver isso com o que vai acontecer no futuro, o que nos espera, o que nos aguarda. O mundo está piorando ou está melhorando? Jesus está voltando iminentemente. Esses sinais, a pandemia, os terremotos, são sinais que Jesus está voltando de forma iminente à terra. Então, talvez para a maioria dos cristãos comuns, isso talvez não seja um assunto do almoço ou do jantar. Mas, de qualquer forma, queridos, da maneira que você pensa escatologicamente, a maneira que você acredita no seu íntimo, você nem percebe, é desta forma que você pensa a sua vida. E aqui nós estamos numa igreja apostólica, amém? Uma igreja apostólica, querido, é uma igreja que avança para o destino que Deus tem para ela como igreja, e seus soldados, os seus generais estão aliançados e convocados para esse propósito. Amém? Você está nesse exército? A gente tem que entender que muito tempo, apóstolo, a gente disse que a igreja era como um hospital. Eu sou do tempo que se falava, a igreja é um hospital. Queridos, a igreja não é um hospital. Definitivamente não é um hospital. A igreja é um exército. Amém? Exército tem doentes? Até tem. Exército não morre ninguém. Exército tem baixa. Amém? Vocês estão entendendo isso? Nós temos um destino profético. Eu vim aqui para dar um ensino profético. Eu gosto de botar isso porque aí eu deixo o profético livre. Porque às vezes quando a gente está no seminário, ou a gente está numa escola, às vezes a gente tem um pouco mais de limitação. Mas aqui eu tenho a liberdade do Espírito, amém? Você está recebendo algo de Deus aí? Se você sentir um calor, alguma coisa, tranquilo, tá bem? Se você sentir que na mente está virando uma chave, ok, é porque está virando mesmo. Talvez você vai ouvir coisas aqui que você nunca ouviu antes, amém? Talvez para muitos já é comida do dia a dia, não sei. Mas talvez para muitos pode ser revelador e transformador. Amém? Então eu queria que você ficasse ligado, querido. Esse aqui é meu tempo, apóstolo? Tá bom. Então, o que vocês acham? Vamos ver se funciona isso aqui. Nós estamos vivendo os últimos dias? Antes de você responder essa pergunta para você mesmo, eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Qual é o maior problema que a humanidade está vivendo hoje em dia? Qual é a maior dor da humanidade, de uma forma geral? Talvez não seja a tua, mas talvez esteja perto de você. Ansiedade, medo do futuro. Diga assim, o maior problema
hoje é medo do futuro. Então, queridos, como o apóstolo Ricardo falou, estamos vivendo um momento propício para multiplicarmos todos os talentos que Deus tem colocado nas nossas mãos de uma forma sobrenatural. E para isso, para que isso aconteça, você tem que ter uma perspectiva positiva, você tem que ter uma perspectiva vitoriosa dos tempos que estão aí e os tempos que vão para frente. Amém? Muitos têm usado as palavras do discurso profético de Jesus fora do contexto. Eu vou citar só uma. Essa palavra pode ser apavorante para alguns. E muitos têm usado isso, hoje em dia, fora do seu contexto bíblico, hermenêutico. Olhem isso. Lucas 21, 26 diz que os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Muitos têm usado textos, falas de Jesus. Isso aí é uma fala do Sermão do Monte, o sermão escatológico de Jesus, no Evangelho de Lucas. Mas isso foi tirado do contexto. Depois voltamos a isso. Então vejam bem, os profetas do caos, aqueles que têm por encargo ou porque receberam a vida toda um ensino dispensacionalista, um ensino futurista, que significa que tudo vai acontecer no futuro, que as profecias todas ainda têm e aguardam um cumprimento. Então tudo que Jesus falou no sermão profético ainda irá se cumprir, foram tiradas fora do seu contexto bíblico. Ou seja, o que a gente ouviu na igreja nos últimos 6 anos, 90%, repito, hoje já está diferente, foi uma escatologia distorcida biblicamente. Vamos adiante. Por que então surge uma visão pessimista de final dos tempos, ou de reino, ou de vida cristã? Tem algumas fontes teológicas e tem algumas fontes mais profundas. Uma das fontes é o gnosticismo. Muito recentemente, no norte do Egito, foram encontrados alguns papiros, alguns escritos, ali onde tinha, dentre eles, todo o material do gnosticismo que se desenvolveu terrivelmente no primeiro século. Gnosticismo é uma seita baseada, uma perversão do cristianismo que se propagou no primeiro século da igreja, onde, entre esses escritos, só por curiosidade de vocês, estão os evangelhos gnósticos de Judas e Tomé. E aqui uma pequena comparação com os nossos evangelhos canônicos, que são os evangelhos que estão na Bíblia Sagrada, que é a nossa doutrina de fé. Olha o que tinha na época, que agora esses escritos em 1945 foram achados. Então deu para entender melhor o que corria, o que acontecia, dá para entender melhor porque João batia tanto na tecla do gnosticismo, porque Paulo batia nisso, porque essa doutrina estava adentrando a igreja, trazendo uma heresia terrível, que dizia que aquilo que era do mundo, natural, carnal, era ruim, e só o que era bom, o que era etéreo, o que era espiritual. Então Jesus não poderia ter vindo em carne, esse espírito, porque isto era ruim, isso não podia ser de Deus. Então eles estavam, em última análise, negando a encarnação de Jesus, negando que o sangue do nosso Cordeiro, vertido na cruz,
poderia ter salvo a humanidade. Então esse é o fundamento da doutrina gnóstica. E depois ela se estabeleceu como base para todas as religiões espiritualistas. Onde falam bem de Jesus, onde até abrem a Bíblia, citam textos de Jesus, porém, Jesus não é Deus. Diga assim: o meu Jesus é Deus. Então disso se trata. E esse pessimismo entrou tudo lá atrás. Já no primeiro século, já havia uma guerra com isso. Por quê? Olha só que interessante. Enquanto os evangelhos gnósticos de Judas e Tomé falavam de uma dualidade entre espírito e matéria, a terra é má e o céu é bom, uma visão escapista e pessimista do futuro, e foi base para justificar uma série de heresias e propagar um comportamento mundano nos primeiros séculos. A criação estaria condenada. Enquanto que nós sabemos, se nós nos determos e analisarmos com muita tranquilidade os evangelhos, nós vamos ver o quê? Que somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Diga assim: eu sou imagem e semelhança do meu Pai. Queridos, quando nós temos a identidade definida de Deus em nossas vidas, ninguém poderá nos deter. Ninguém pode te deter. No momento que você tem identidade, a tua identidade está estabelecida em Cristo. Você entende que é filho, que é filha. Você é mais do que vencedor. Amém? Então isso não combina com o evangelho de derrota. Vamos adiante. Somos feitos em imagem do Pai, uma unidade entre corpo, alma e espírito. Jesus veio para trazer o céu à terra. Amém? Vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é, aonde? A tua vontade na minha casa, no meu projeto, no meu trabalho, na minha escola, no meu ministério, como é no céu. Ou seja, trazer o céu para a terra. Jesus veio para estabelecer um reino de Deus. Ele usou o modelo davídico para exemplificar, mas era um reino muito melhor, um reino onde todos seriam reis e sacerdotes. Apocalipse 5 está escrito isso. Amém? Então esse foi o que Jesus veio fazer. As boas novas de Cristo pregam a redenção de toda a criação. Aquele texto em Romano que diz que toda a criação geme, né? Esperando a redenção, esperando a manifestação dos filhos, tem a ver com a plenitude do reino de Deus sendo estabelecida, queridos. Amém? Isso não combina com destruição, isso não combina com o resgate da igreja para ficar 7 anos num lugar qualquer que ninguém sabe, ninguém nunca explicou, para que depois Jesus venha uma segunda vez ou até uma terceira vez, conforme a doutrina. Mas vamos lá, vamos com calma. Mas afinal, estamos vivendo os últimos dias? Jesus fala em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que não compete a ti nem a mim. Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E muitos, queridos, mundo afora, aqui no Brasil, gente boa, gente séria, estão dando data para Jesus voltar. Isso é evangelho de medo, isso é evangelho de desesperança. Infelizmente é isso. Não nos compete. Não nos compete. Estão vendo o versículo? Não acredite, não siga ninguém que dá prazo, faz conta e dá data de volta de Jesus. Não é competência nossa. Amém, igreja? Amém. Então, se você vê alguém fazendo isso, você já torce o beiço. Diga assim, não está harmonizando com as Escrituras isso. Ok. Mas Jesus disse ainda,
Disse de novo: quanto ao dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ok, querido, então não te mete nessa de querer fazer continha para adivinhar, para fazer. A Bíblia não é algo, um arcabouço que precisa ser decodificado num programa de computador. A Bíblia foi escrita para gente simples, para pessoas simples, de toda face da terra, de todos os tempos. Amém? Essas pessoas somos eu e você. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Então não há códigos secretos. Fuja desse tipo de ensino. Não há. Eu estou estudando isso há mais de 15 anos, queridos. Não há códigos secretos na Bíblia. Eu costumo ensinar da seguinte maneira: pastor, eu quero estudar muito sobre o final dos tempos, eu tenho que estudar Apocalipse. Eu digo: calma, meu amigo, você ainda é criança, não é por aí. Para você estudar Apocalipse, você primeiro vai ter que entender muito do Antigo Testamento, porque Apocalipse, 3/4 dele é o Antigo Testamento, ele é cheio de símbolos e figuras. Então eu te recomendo o seguinte: estude o Apocalipse de Jesus. Estude o que Jesus ensinou, a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos. Te aprofunda nisso, entroniza isso. Ah, mas tem outros textos, pastor. Mas tem Ezequiel, tem Daniel, e tem... Querido, calma, calma. Se você entender e crer a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos, a escatologia apostólica, vai te abrir um horizonte, vai te abrir a mente, vai te abrir o entendimento, vai te abrir o conhecimento para as profundezas e maravilhas que ainda estão por acontecer, ainda estão por vir. Amém? Então desista se você é um novato no negócio, querer entender aquele texto, tira um texto isolado de Apocalipse, uma coisa que talvez não consiga se nem entender direito, às vezes, o português daquilo, e querer dar uma interpretação fidedigna. Não faça isso. E nem vá atrás de quem faz isso. Amém? Eu quero te dar aqui hoje, queridos, o meu melhor, mas eu quero te dar coisas simples que você possa entender, que você possa usar no dia a dia, que você possa falar para o seu discípulo, que você possa falar para quem você está evangelizando, porque eles estão ouvindo, o mundo está ouvindo essas coisas, que agora por causa do coronavírus, deixa eu ler um negócio para vocês aqui, está atrás do livro, eu vou ler. Nesses últimos dias de tensões que estamos vivendo em 2020, com a pandemia de Covid-19, tenho trazido à memória muito daquilo que temos aprendido na história nos últimos anos. A peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, entre os anos de 1347 e 1351. Resultou na morte de 75 a 100 milhões de pessoas, mais ou menos entre 30% e 60% da população inteira da Europa na época. Peste negra. Um livro intitulado O Último Dia do Mundo, Fúria, Ruína e Razão do Grande Terremoto de Lisboa de 1755, retrata como a maior tragédia da história de Portugal, sacudiu os alicerces do catolicismo na época. Leia esse livro, se você tem interesse em história versus cristianismo. Essa tragédia tão fatal deixou destruição, incêndios, doenças e mortes para trás. Agora chegando um pouquinho mais perto, 1918, 1919. Tivemos a gripe espanhola. Alguém aqui se lembra da gripe espanhola? Não, ninguém de nós era nascido. Acho que não. 1918. O Sierra não tinha consciência.
Então tivemos a gripe espanhola. Estima-se que o número de mortos esteja entre 50 e 100 milhões. Não tinha internet, não tinha tanta coisa que hoje a gente tem facilidade de registrar. Por isso que esses números, 50 a 100 milhões de mortos, tornando-se uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. E aí eu continuo. Qual a lição que nós tiramos de tudo isso, igreja? É que enquanto muitos olham para o futuro sem esperança, nós resolvemos olhar, eu e o César Francisco Raimundo, que somos autores em parceria desse pequeno livro, resolvemos olhar para a história e para as Escrituras. Nós somos loucos por Jesus, nós podemos ter canela de fogo, tudo de fogo que você quiser. Podemos dar salto, podemos pular, fazer cambalhota, cair estarrecido, estarrachado, ser transladado no Espírito. Mas nós temos que olhar para as Escrituras e para histórias. Nós somos gente dessa terra, amém? Pois eu tenho o pé no chão e a cabeça no céu, amém? Glória a Deus. Você consegue entender isso? E é por isso que eu escrevo assim: enquanto muitos olham para o futuro sem esperança, nós resolvemos olhar para a história e para as Escrituras, pois a mesma nos mostra sem equívocos a história, que tudo já foi terrivelmente pior. Alguém me falou semana passada, um grande amigo: nunca passamos por isso, Henrique. Nunca se viu coisa igual. Eu digo, como assim? No seu tempo de vida. No meu também. Com certeza. Vamos adiante. Vocês estão entendendo o raciocínio? Eu não estou minimizando uma pandemia, eu não estou minimizando que exista um problema mundial. Não estou minimizando. Que morre gente. Não. Eu estou dizendo, se a gente olhar com os olhos espirituais, e olhar para trás, e olhar para as Escrituras, nós vamos ver que foi terrivelmente pior já. Também estamos, e a humanidade superou tudo isso. Amém? Sim ou não? Você está aqui hoje ou não? Se você está aqui hoje é porque a humanidade superou tudo isso que eu falei, que eu escrevi aqui, que é muito pior do que está acontecendo hoje. Então, se eu não fosse cristão, se eu fosse ascético, se eu fosse só ser inteligente, ser racional, eu já diria, peraí. Eu trabalho com alguns empresários. Eles são mais otimistas que muitos crentes, apóstolo. Não, nós vamos fazer isso, ano que vem vamos fazer aquilo, já estão preparando isso aqui para lançar esse produto, e o mercado, isso e aquilo. Eu digo, uau! Não são crentes. Aí alguém vai dizer, pastor, mas eles não sabem que Jesus está voltando e ele vai para o inferno. Querido, muita gente com Bíblia debaixo do braço vai para o inferno. Porque uma fé mística, religiosa, não tem consistência. Perdão, igreja, mas tem gente que precisa se converter, porque quando vem um aperto, querido, é a hora de você ser treinado. Se você só é treinado nos desertos, não existe treinamento no lago de Genezaré, numa piscina, não existe treinamento assim. O treinamento é no deserto. E de preferência com jejum ainda de 40 dias. Uau! O modelo é Jesus. Eu falava na igreja passada, nem sei mais, que Jesus, quando recebeu a sua identidade lá, quando foi batizado, né,
por João Batista, ele recebeu sua identidade, ele recebeu a palavra, dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E recebeu a pomba pousou, o Espírito Santo veio sobre ele, e saiu cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto, para ser treinado, porque ele tinha em 3 anos e meio, num período muito pequeno, queridos, 3 anos e meio, trazendo uma das respostas que você me perguntou, 3 anos e meio, ele tinha esse tempo para estabelecer o que precisava ser estabelecido, né? O fim de um aion, de uma era, e o início de outra era, de outro aion. Então ele precisava estar muito preparado. Jejum de 40 dias, saiu do jejum e teve sede, ou seja, ele só tomou água. Aí eu falei, jejum de 40 dias é fichinha, tem um monte de amigos que já fizeram. Eu digo, eu agora só posso fazer de 4 dias, eu tenho limitação de idade, de peso. Amém, mas Senhor, o Senhor vê a minha limitação, olha o meu coração, amém? Então você não é obrigado a fazer jejum de 40 dias para entrar na dispensação, né, desse mover poderoso que tem pela frente. Mas se Jesus te tocar, pode fazer, mas pode ser de 4 dias. Amém? O Senhor olha e sonda o teu coração. Diga amém. Ele vê a tua limitação, querido, querida. Ele vê o teu interior, ele vê a intenção do teu coração. Isso é que conta. Não são por muitas práticas, mas é pela intenção do teu coração. Amém? A Bíblia não tem códigos secretos. Passagens simples, queridos, explicam textos mais complexos. Queridos, vamos falar, eu vou me ater a um pedaço só de toda a história. Talvez você vai comprar o livro depois. Isso é só um extrato do capítulo 1. E sabe, queridos, na Bíblia, quando fala últimos dias, últimos tempos, nem sempre, eu diria assim, que quase sempre não está falando dos últimos dias. Ué, como assim, pastor? Vamos de novo. Na Bíblia, quando você lê, está escrito últimos dias, final dos tempos, esse tipo de termo, normalmente não está se referindo ao final dos tempos como você tem entendido na sua cabeça. O final dos tempos é algo, vai acontecer uma explosão cósmica, vai haver o juízo final, alguma coisa você pensa aí na sua cabeça abençoada, amém? Você pensa alguma coisa isso. Quando fala assim, o que é final dos tempos para você? O que é últimos dias para você? Você pensa alguma coisa, amém? Eu estou aqui pensando contigo. E eu quero fazer uma metanoia na tua cabeça, pode ser? Diga assim, olhando para mim, bem nos meus olhos. Diga assim, eu coloco a minha mente agora no cativeiro de Jesus Cristo. Entrego todo o meu entendimento, todo o meu raciocínio, todo o paradigma pré-estabelecido na minha mente, no meu subconsciente. Eu agora tiro de lado, deixo de lado. E o meu conhecimento, a minha mente, conectada com o meu espírito, que está ligado ao Espírito de Deus, fique sujeita plenamente a esse Espírito recriado de Deus na minha vida. Amém? Então agora eu posso te falar algumas coisas. Amém? Então, quando está escrito na Bíblia, nem sempre, últimos dias, nem sempre, ou a maioria das vezes não é últimos dias. Tá? Os últimos dias, queridos, podem ser aqueles desde a primeira vinda de Jesus Cristo à Terra até a sua segunda vinda para consumar o reino e o juízo final.
Então você precisa entender que Jesus veio uma vez, diga assim, Jesus já veio para resgatar o que se havia perdido, amém? Aí lá em Isaías 61 tem as 5 coisas ou as 8 coisas para que Jesus veio. Que quando ele entra na sinagoga da terra dele, ele abre o livro de Isaías e declara, está em Lucas, ele declara, eu vim para dar boas notícias aos pobres. E algumas traduções botaram erroneamente, eu vim evangelizar os pobres. Não, ele veio dar boa notícia aos pobres, é a primeira coisa. Por que é errado? Porque a palavra evangelho é boa nova, é boa notícia, significa, oi, tem uma coisa nova, é uma boa nova. Não é uma palavra religiosa. Apóstolo Ricardo fala muito para vocês, ensina muito para vocês. Evangelho, eclésia, apóstolo, nada disso é religioso. O Senhor tirou da cultura que estava lá, da cultura que eles entendiam, aquilo que eles ouviam. E evangelho, eu vim para evangelizar os pobres, eu vim para dar boa notícia aos pobres. Porque senão não tem sentido, Jesus não veio para evangelizar só os pobres. Você acha que só os pobres precisam do evangelho? Não, na verdade Jesus nem veio para evangelizar ninguém, é nós que temos que evangelizar e fazer discípulos, amém? Ele veio para trazer boa notícia aos pobres. É o que ele fala, a primeira vez que ele entra na sinagoga, abre o rolo. Por isso que os caras ficaram estarrecidos, ficaram enlouquecidos, porque ele veio dizer, pobres, vocês não precisam mais ficar na pobreza sistêmica, vocês têm boas notícias, eu vim. Qual é a melhor notícia que um pobre precisa receber? Você não precisa ficar preso a uma pobreza sistêmica. Você é imagem e semelhança do Criador. Você pode muito mais, você é mais do que vencedor. Tem uma cosmovisão de vitória, tem uma cosmovisão de vencedor, de mais do que vencedor. Você entrou numa luta, numa guerra que já tem vencedor. Você está cumprindo um propósito, amém? Isso tudo tem a ver com o entendimento escatológico. Até para que Jesus veio, óbvio. Ele veio para os quebrantados, aí continua, né? Aqueles outros versículos. Libertar os cativos, oprimidos do diabo. E finalmente ele diz, apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano da bênção do nosso Deus. E essa parte eu adoro. Que essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia que a igreja vai invadir a terra com o evangelho. As nações vão ser discipuladas, treinadas e enviadas para cada uma cumprir o seu propósito. As cidades terão o seu dom redentivo ativado, os bairros. E obviamente eu e você estaremos funcionando como deveríamos sempre. E quando Deus nos sonhou na eternidade, como nós devemos funcionar, amém? Diga assim, eu preciso urgentemente funcionar como o Senhor pensou que eu precisava funcionar desde os tempos eternos. Então, queridos, fim dos tempos pode ser desde o início, vinda de Jesus, até o retorno de Jesus. Jesus vai voltar, amém? Esses dias me perguntaram, mas vocês não acreditam então que Jesus vai voltar? Eu digo, quem te falou? Como assim? Essas são doutrinas fundamentais da nossa fé. Porque, queridos, a escatologia apostólica, preste bem atenção nisso, porque eu sei que você vai na internet, eu sei que você é inteligente, sei que você vai sair daqui encucado com algumas coisas, que você vai no Google e vai botar lá, escatologia apostólica, e daqui a pouco você vai botar lá preterismo, porque eu vou falar de preterismo aqui, diga assim, preterismo, significa pretérito. Aí você, desavisado, vai lá, vai botar preterismo, babá, e aí vai aparecer uns caras falando, talvez vai aparecer, conforme está lá o ranking no Google, né?
no Google, se você botar escatologia apostólica, vai aparecer quem lá, o primeiro no ranking? Eu. Tem que fazer comercial, né? Se você botar escatologia apostólica, se não está nos primeiros 3, com certeza, amém? E se você botar na Amazon, está nos primeiros 18 mais vendido. Diga glória a Deus, glória a Deus. Porque isso tem queimado o coração da igreja. E cada vez queima mais o coração para trazer um evangelho de esperança, queridos. Então, eu estou falando que Jesus já veio para a redenção, fez o que tinha que te fazer e agora? Deixou nós empenhados? Não, o Espírito Santo está aí, você sabe. Amém? Diga assim: Jesus não vai me deixar até o final dos tempos. Então ele foi, mas ele está. Estão entendendo isso? Ele foi, mas ele está. Mas ele vem. Então ele vem. Então ele vem. Ele vem. Para que ele vem? Para estabelecer definitivamente o seu reino nessa terra. Amém? Vai haver um julgamento final? Vai. Quando? Quando ele vem. Vai haver um arrebatamento, pastor? Vai. Quando? Quando ele vem. Mas aí vai ser que nem aquele do filme, deixasse para trás, o avião vem, daqui a pouco o piloto, cadê o piloto? Meu Deus. O carro na autoestrada, olha para trás, as crianças sumiram. Aí enquanto ele olha para trás, o carro, no outro. Ficados para trás, deixados para trás. Vai ser assim? Não. Não tem fundamento bíblico para isso. Ah, pastor, não vai dar tempo de explicar tudo aqui não. Você vai ter que ler escatologia apostólica, você vai ter que ler. Sinto muito, profeta Eneida, vai ter que ler escatologia apostólica. Tem que ler. Ela disse que é muito grande o livro, é muito violento esse livro, é muito profundo esse livro. Azar. Perde graça do Senhor. Esse aqui é bem fácil de ler, você lê assim, numa tacada. O apóstolo me pediu: Henrique, esse livro precisa ser fácil. Não pode ser teológico, vocês teólogos enrolam muito, vocês são muito complexos. Eu digo: eu prometo. Eu vou tentar. Acho que conseguimos. Daí eu falei com o César é um querido. Ele é o mentor, o César Raimundo, ele é o responsável pelo site da revista cristã Última Chamada. É o maior local na internet onde você encontra literatura otimista sobre o final dos tempos. Recomendo você ir lá. Tem muito material gratuito. Inclusive nesse livro, para cada capítulo, queridos, tem 12 capítulos. Cada capítulo é uma resposta a uma pergunta. É uma pergunta. E eu estou falando só da primeira pergunta. Estamos vivendo os últimos dias? Essa é a primeira pergunta, primeiro capítulo. No final desses 12 capítulos, cada capítulo tem um elenco de referências, de literaturas que você pode pesquisar como um autodidata. Eu recomendo isso para você. Eu peço isso para você. Sabe? Seja um crente bereano. Ih, pastor, nunca ouvi falar nisso. Vou explicar. Seja um crente que vai lá e confere o que os outros estão falando. Não há problema. O pastor Ricardo não vai ficar bravo, porque ele fala o que está na Bíblia. Então pode ir lá conferir. Eu não vou ficar bravo. Pastor Rivelino não vai ficar nem um pouco bravo. Não. Faça isso, querido. Você tem autonomia. Busque saber. Olhe
analise, um diz uma coisa, outro diz outra. Mas se você tiver dúvida, querido, fale com o seu líder. Esse é o ponto básico, amém? Estamos alinhados? Estamos alinhados. Então, últimos dias do Pentecostes, olha só. Agora eu vou te dar só alguns versículos, não vou te dar todos porque não vou dar tempo. Como, para vocês entenderem que últimos dias já estavam acontecendo no tempo da igreja primitiva. Amém? Então, olha aqui. Olha, vocês sabem, vocês já leram isso, já passaram por isso. Pelo contrário, né? Pedro, né, cheio do Espírito Santo, está ali ministrando, 3.000 se converte, o pessoal está cheio do Espírito Santo, vem o Espírito Santo, o povo já cai no Espírito, né? Então ele fala, olha, o pessoal não está bêbado aqui às 9 da manhã. Sabe o que está acontecendo, gente? Sabe o que está acontecendo? Olha, é isso que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Uau! Quer dizer, isso que o profeta Joel lá atrás disse, que nos últimos dias acontecia isso, esse derramamento, que estava acontecendo lá no Pentecostes. Então eles já estavam vivendo os últimos dias, concorda comigo? Não é fácil de entender isso, precisa ser teólogo para entender isso. O que está acontecendo? Eles estavam enlouquecendo porque o povo estava caindo, tudo bêbado no Espírito, e ninguém entendia nada do que estava. Hoje nós sabemos o que acontece, né? Mas lembre-se, foi a primeira experiência da igreja com o poder do Espírito, esse texto. Aí João teve um insight, Pedro teve um insight. Não! Isso que está acontecendo é o que Joel falou, que nos últimos dias. Por quê? Por que ele tinha autoridade de dizer isso e ficou registrado na Escritura? Porque eles realmente sabiam e achavam que estavam vivendo os últimos dias. Amém? Você precisa ficar com isso ainda, retém isso, tá? Vamos adiante. Agora João lutando contra o gnosticismo no ano 60 depois de Cristo. Eu fiz uma série de vídeos, não terminou ainda, tem 5 vídeos no meu canal do YouTube explicando quem é o anticristo. Aí eu vou falar alguma coisa aqui, mas se você quiser aprofundar, vai lá e lê e assiste. São vídeos pequenos, 10 minutos, 9 minutos, 6 minutos. Quem é o anticristo? Aqui João lutando contra o gnosticismo, que nós já falamos. Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo agora, já. Olha aqui, diga assim, já. Já, agora. Diga assim, já, agora. Agora se transporta, entra na história. Eu gosto que vocês entrem na história da Bíblia. Vão lá agora, no ano 60... Vocês são discípulos do apóstolo João e vocês estão lá e estão lendo a carta dele na igreja. E vocês leem assim, filhinhos, essa é a última hora. E vocês ficam pensando, os apóstolos falaram que estamos nas últimas horas. Algo vai acontecer, algo tremendo vai acontecer. E vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Eles começam a se lembrar, tem fulano, tem o Beltrano que prega uma heresia. Tem aquele tal de Teudas, aquele judeu que levou muitos para o deserto. Que fala essas coisas que Jesus não pode ter encarnado o Espírito. Por quê? É gnóstico. Anticristo, contra Cristo, que se põe no lugar de Cristo, já estavam agindo naquela época. Está entendendo? Diga, alô. Então o anticristo não é um super governante maligno, maluco, que vai se levantar por aí, quem sabe lá na Europa, não sei se nos Estados Unidos, ando falando por aí,
que pode ser o fulano, o Beltrano, não sei quem. Me falaram que até pode ser o Papa. Me falaram tanta coisa. Não, mas é o Bush. Não, mas o Bush já era. Não, quem sabe é o fulano. Macron, forte candidato. Tem até um documentário de uma relojaria famosa que botaram agora rodar de novo no YouTube, louco, que mostra uma pantera. E aí a besta é um animal, é a fera. Fizeram toda uma maluquice, me mandaram esse vídeo, quase fiquei louco. Para me interpretar o vídeo da propaganda da relojaria mais famosa do mundo. Só que o vídeo é de 2015 ou 13, quando aquela joalheria fez 100 anos, né, na história. Eles fizeram um vídeo promocional com uma propaganda, conhece, né? Maluco, o vídeo é maluco, E aí eles querem que conectar essas coisas com o final dos tempos. E pior que alguns conseguem. Faz uma hermenêutica, uma conversa que, pô, será que pode ser isso? Meu Deus do céu. Só que, queridos, nós levantamos na história, isso está na internet para qualquer um ver. Eu não botei aqui, não deu tempo. Mais de 240 profecias e previsões e datas que Jesus ia voltar na história. Todas elas falharam. Diga assim, que vergonha. Diga assim, que vergonha. E tem um monte de gente agora no Brasil que, se ficar vivo até a data que eles deram, vai passar muita vergonha. Pobre dos discípulos deles, que vão passar vergonha porque estão ensinando a mesma coisa. Um deu a data da volta de Jesus em 2060. Eu acho que ele vai, pela idade que tem, vai estar morto. Então, mas quem ficar? Meu Deus. Desculpe, eu estou muito à vontade aqui. Amém? Vocês estão entendendo que os últimos dias já tinham chegado na época dos apóstolos? Que o anticristo já agia naquela época? Mas pastor, então quem é o anticristo? O anticristo é um espírito. É tudo que se opõe a Cristo. Quando você vai invadir um território, você não tem que fazer guerra espiritual? O que é isso? Você está guerreando contra os anticristos. Quando você vai expulsar um demônio de um abençoado, você está lutando contra quem? O enviado ou o próprio anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Isso em resumo. Então isso não é uma pessoa que vai se levantar, vai fazer. Então agora estão enlouquecendo por causa do acordo de paz que está rolando aí. Israel, né, com as nações árabes. Vou adiante, senão não vamos terminar. Podemos continuar, gente? Eu não entendo aquilo lá, menos 14, o que significa? Olha Pedro explicando o sacrifício expiatório de Jesus também lá pelo ano 60 DC. Você precisa entender isso, queridos. Pode parecer um pouco teológico isso, mas não precisa mudar, você tem que mudar a sua mente. Alguém tem que te falar isso, eu vim aqui para te dizer isso. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Então Cristo veio para inaugurar os últimos tempos. Diga assim, uau, que bom que eu estou aqui até agora. Queridos, Deus não criou, Jesus não veio para que o nosso fim fosse destruição. Não haverá destruição, haverá redenção. Amém? Ah, mas como nos dias de Noé?
O que aconteceu nos dias de Noé? Está em Mateus 24. Só estou dando pincéis assim. O que aconteceu nos dias de Noé? A terra foi destruída? Não, ela foi remida do pecado. Ok? Como só tinha uma família justa e os animais, um de cada espécie, foi para a arca, igreja, estão entendendo? Quem é que foi tirado de cena? A arca, a igreja, ou o pecado, os pecadores? Quem foi tirado de cena? Pecadores. Queridos, o mundo não passará por uma destruição total por fogo. Porque muitos pregam, não, foi com água. O mundo foi, para começar, é tudo errado. O mundo foi destruído por água no dilúvio. Não foi destruído, queridos. O mundo foi expurgado do seu pecado, da sua direção errada, que era estar com Deus, viver com Deus, ter uma vida com Deus, andar nos caminhos do Senhor, viver para Deus, fazer a vontade de Deus. Não, o mundo estava... Tanto que os anjos estavam coabitando com as filhas dos homens e geraram os nefilins. Estava terrível a coisa. Deus veio e expurgou a terra do pecado. E na redenção vai ser um pouco diferente. Eu estou adiantando muito aqui, mas eu preciso dizer isso. A terra não será destruída. Toda a criação será liberta do cativeiro. Amém? Toda a criação será liberta do cativeiro, queridos. A terra será restaurada, haverá uma novidade de vida. O problema é que nós fomos ensinados por muitos anos, você que não nasceu dentro de uma visão apostólica, dentro de uma igreja apostólica, dentro do ministério apostólico, a maioria dos crentes foi ensinado a ir e treinado para ir para o céu e não a conquistar a terra. Estão entendendo? São destinos diferentes. Nós não fomos criados para ir para o céu, nós não fomos gerados para ir para o céu. Muitos pensam no céu como um lugar físico. Vamos morar no céu, ruas de ouro, casinhas de cristal, não sei do que. Eu pensei por um bom tempo assim. Mas não está lá em Apocalipse, pastor? Tá. Mas o que está lá? Lembre-se que eu falei que é um livro de figuras, de imagens. Mas agora tem uma coisa lá que não tem figura nem imagem. Que diz que a Jerusalém celestial desce dos céus, ataviada. E diz lá muito claro que essa Jerusalém celestial que desce para a terra é a igreja. Depois do arrebatamento, que haverá no final da história. Não é um arrebatamento secreto, uma fuga da grande tribulação, ou de uma grande tribulação que poderia existir, de um anticristo, ou seja, um escape, 7 anos andando por algum lugar, ninguém sabe aonde, ninguém nunca explicou aonde isso. Os que acreditam nisso não acreditam nessa teologia, nessa teoria, eles não conseguem explicar isso. Onde é que a igreja fica? Fica com Jesus. Se encontrar o texto do arrebatamento, que eles usam para dizer que é o arrebatamento secreto, é o texto mais barulhento de toda a Bíblia, queridos. Fala em trombeta, fala em voz de trovão, fala em barulheira, anjos e arcanjos e Jesus vindo, e todo olho verá, está escrito em Apocalipse. Como é que vai ser secreto? Jesus, amado. Não consigo entender como pessoas estão nesse engano, e pessoas inteligentes. O texto que é usado para definir o arrebatamento secreto é o mais barulhento das Escrituras, segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Então não haverá, não tem base bíblica para um arrebatamento secreto antes da redenção
Não tem base nenhuma nas Escrituras, não tem exegese, não tem hermenêutica que consiga definir isso. Isso é marabalismo. E finalmente Paulo escrevendo aos Coríntios em 60 DC também, dizendo que para eles já havia chegado o fim dos séculos. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, queridos, e aí tem mais uma infinidade de textos, eu quero que você entenda. Eu queria botar um de Timóteo ali, mas eu posso ler para vocês, eu vou falar ele. Paulo falando para Timóteo, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas arrogantes, invejosas, mais amantes de si mesmo, e bababá, e bababá, e bababá. Só que mais adiante no texto, você tem que ler tudo, querido. Você tem que digerir tudo. Pedir para o Espírito Santo, me mostra o que está escrito aqui. E você lê essas coisas e diz, nos últimos tempos é isso que está acontecendo. As pessoas, né? E você olha para o seu vizinho invejoso, você olha para aquele que não quer saber de Jesus, você olha para aquele arrogante, você olha para aquele endemoniado, e você diz, olha isso, Timóteo, Paulo falou para Timóteo que nos últimos dias, olha, nós estamos vivendo os últimos dias. Como se gente arrogante, como gente que não quer saber de Deus, só tivesse nos últimos dias. Então você não tem evangelizado ninguém por aí. Mais adiante no texto está escrito assim, Timóteo, foge destes também. Ou seja, o contexto era local e temporal. Timóteo, foge desses caras. Esse aqui não perde tempo com esse. Eles não querem saber de Jesus. Você insistiu uma vez, insistiu duas vezes, insistiu três vezes. Foge destes também, porque eles serão que nem jambres lá no deserto, que a teologia da mentira deles não vai prosperar. Ele se refere a um evento lá de Moisés. Não vou entrar nesses detalhes aqui para não misturar as coisas. Tudo está nesse texto, mas ele só lê no início. Olha, no final dos tempos vai ser assim, gente invejosa, gente caluniosa, não sei o quê. E aí eles dizem, está vendo a igreja, esfriamento da igreja, a igreja se esfriando, é isso aqui. Ó. Precisamos de mais Bíblia, gente, amém? Precisamos de muito Espírito Santo e muita Bíblia, amém? Você concorda com isso? Amém. Glória a Deus. Vai ler mais a Bíblia a partir de hoje? Amém? Não quero trazer peso para vocês, mas é necessário. Amém? E finalmente, queridos. Próximo. Atos 3:21 diz assim, é necessário que esse ele é Jesus, tá? O contexto. Permaneça no céu. Jesus está no céu? Sim ou não? Sentado à direita de Deus Pai. A Escritura diz isso, amém? Ok? É necessário, queridos, ler bem esse texto, ver se precisa teologia para você entender. A Bíblia foi escrita para mim e para você. Quando eu li esses versículos, logo quando eu era menino na fé, eu ficava doidinho, porque quando via ali para aula de teologia na denominação, o pessoal que estava me discipulando na época não fechava, eu ficava doido. Eu não tinha argumento para dizer que não pode, mas o meu espírito não concordava com aquilo. Hoje, se eu entro num lugar, eu vou a alguns lugares, às vezes o Ministério de Louvor já vem com aquela música que fala do arrebatamento, que isso, aquilo, que Jesus vem, Queridos, eu já fecho os ouvidos. Eu não aguento mais isso.
As nossas músicas precisam estar teologicamente alinhadas. Se ele está no céu e ele é retido, é porque algo segura ele. É necessário que ele permaneça no céu até que, diga assim, até que. Nós teologicamente falamos que isso é um marcador de tempo, isso para nós tem muita relevância, porque um até que significa que isso não aconteceu, tem um até que precisa acontecer, amém? Até que o quê? Chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Uau! Então Jesus está sendo retido, ele só vai vir quando houver restauração e não destruição. Alô, caindo a ficha? Quantas fichas estão caindo aí, querido? A vinda de Jesus é precedida de restauração e não de destruição. Dê um aleluia! Uau! E você com medo que dia 9 de setembro ia embora e seu neto, seu filho, seu irmão, não sei quem, ia ficar para a grande tribulação, querido. Acorda, Jesus só virá quando as coisas estiverem restauradas. Isso ainda não está pronto. Diga assim, a restauração está em andamento. Diga assim, eu faço parte desta restauração. Diga assim, agora sim. Você está entendendo a sua importância na volta de Jesus? Ou do que você vai deixar do seu legado? Porque eu não sei quando Jesus vai vir. E nem estou preocupado, eu estou preocupado em cumprir o propósito. Amém? Você está entendendo qual é o teu papel na volta de Jesus? Participar do processo de restauração. Ou vocês acham que Deus restaurará todas as coisas? Como? Por que vocês acham que Jesus foi embora? Ele já podia ter restaurado tudo, queridos. Mas ele deixou o seu exército chamado eclésia para caminhar no processo de restauração de todas as coisas. Restauração da cultura, restauração das artes, restauração da economia, restauração da própria igreja, restauração dos governos segundo o coração de Deus, restauração da mídia. Estão entendendo? Vocês já ouviram falar de 7 montes? Levanta a mão quem ouviu falar de 7 montes. Disso se trata. Escatologia apostólica. É 7 montes, na prática. A vivo e a cores. Bem-vindo ao barco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que muitos corações incendiados pelo amor de Jesus e pelo reino estejam aqui essa noite. Amém. Amém. Mas espera aí, eu vou encerrar. Uau, diga assim, uau. Mas quando este sacerdote, Jesus, contexto, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Você identificou esse sacerdote, igreja? Você sabe quem é que assentou-se à direita de Deus e foi o único sacrifício pelo seu pecado? Quem foi? Jesus. Daí em diante, mais um marcador de tempo. Diga assim, daí em diante. Daquele tempo que ele se assentou à direita do Pai, ele se assentou aqui, ó. Jesus se assentou aqui. No ano 30 e poucos da era cristã, ele se assentou à direita do Pai. Foi assunto aos céus.
Eles viram, mais de 500 irmãos viram Jesus subindo aos céus. Está escrito em Coríntios. Dali em diante, diga assim, dali em diante. Ele está o quê? Esse nosso Senhor é paciencioso. Parece que Ele gosta de esperar. Ele está esperando até que, diga assim, até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Diga, uau! O que eu tenho que ver com isso? Diga assim, eu fui chamado para colocar os inimigos do meu Jesus sob estrado dos seus pés. Dê um aplauso a Ele, diga alguma coisa, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Se você entendeu, diga glória a Deus. Isso é escatologia. Você tem um papel fundamental na volta de Jesus, que não é de se escapar, não é de ir para o telhado com uma lupa e ficar olhando. Não é procurar um código secreto na Bíblia, aí vai para o YouTube, tem uns doidos lá que ficam fazendo interpolação de letra e descobrem umas palavras malucas na Bíblia. E você diz, uau, o código secreto da Bíblia, do diabo, do inferno, para te distrair. Para com isso. Coisa mais simples que essa não existe. Vou encerrar. Acho que essa vocês conhecem muito bem. Vão e façam o quê? De onde? Isso já está feito? Não. Então, mãos à obra. Queridos, isso está em andamento. Amém? Não está concluído. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus está nos céus, intercedendo por nós, o seu Espírito está conosco, até a consumação dos séculos, que está em andamento, desde que Jesus veio à Terra. Ok? Outro dia, se Deus permitir, eu vou explicar o que os apóstolos esperavam como o final dos séculos, que de fato veio naquela época, que foi o juízo sobre Jerusalém e o templo, com a destruição do templo e a cidade de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então são essas duas coisas. Estamos vivendo nos últimos dias? Sim e não. Estamos vivendo nos últimos dias? Sim e não. Por quê, pastor? Sim, porque o Senhor está conosco até o final dos tempos, até o discipulado das nações estiver concluído, ou quando Deus achar que está pronto. Eu não creio que todos na terra 100% serão crentes. Eu não creio dessa forma. Sempre haverá algum tipo de resistência. E ali onde há resistência, o homem tem livre-arbítrio. Haverá um lugar completamente endemoniado, preto que nem essa caixa. Porque eles rejeitaram o Evangelho. Ali a luz não entra, é negro aquilo ali. Ok. Mas a grande parte das nações na terra terão uma cosmovisão cristã. Então Jesus pode vir. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Fica de pé. Estamos vivendo nos últimos dias. Esse livro fala sobre o momento que estamos vivendo, mas de uma forma totalmente revolucionária. Você quer vir comigo? Setembro, lançamento extraordinário.